Pessoal, nós vamos resolver o exercício 1D e o 2D, né? Então, U igual a x quadrado, nosso escalar. Vamos lá, então. O 1D, né? U igual a x quadrado. Calcular o gradiente, então. Gradiente de U igual a parcial de U em relação a xi mais parcial de U em relação a yj. Nesse caso aqui, ele só depende de x, né? Então, derivada de 1 em relação a x, 2xi. Né? E é isso aí. Então, nós criamos um vetor A, né, igual a 2xi. Né, com a função U igual a x quadrado, certo? Vamos tentar mapear essa função. Vou fazer aqui um plano xy. Né? E vamos fazer assim, U igual a 1. U igual a 1. Bom, x vai ser igual a 1. Né? Ou seja, desde que o x seja igual a 1, U vai ser igual a 1, independente do valor de y. Então, eu vou fazer assim, aqui, ó, vou colocar 1, mais ou menos aqui, 2, mais ou menos aqui, 3, né? Então, eu teria a primeira linha, né, equipotencial, vamos dizer assim, de U, né? Mais ou menos aqui, né? Aqui eu teria U igual a 1. Certo? Agora vamos fazer um U constante igual a 2. Bom, nesse caso aqui, x vai ser igual a raiz de 2, né? 1,41 mais ou menos, né? Então, se o x for igual a raiz de 2, 1,41 mais ou menos aqui assim, né? Não importa qual o valor de y pode ter qualquer valor, e a função não depende de y, né? Para qualquer valor de y, U vale sempre 2, né? Porque x igual a raiz de 2, ao quadrado vai dar 2. Então aqui eu tenho U igual a 2. E a gente pode depois fazer U igual a 3. U igual a x quadrado. Bom, então o x vai ser igual a raiz de 3, né? 1,73 mais ou menos, né? 3 raiz. 1,73. Então, não interessa mais ou menos 1,5 aqui, 1,73, por aqui assim, né? U igual a 3. Né? E dá até pra gente fazer U igual a 4 aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo, ó. U igual a 4, que é igual a x quadrado, né? Então, nesse caso aqui, para qualquer valor de y, x vai ser sempre igual a 2, né? Se o x é igual a 2, 2 ao quadrado dá 4, a função vale sempre 4, né? Então, vou fazer em outra cor aqui, ó. Exatamente aqui. Né? Eu tenho U igual a 4. Certo? Portanto, se eu for
fazer o gradiente olhando para os equipotenciais ou equivalores aqui da função, né? Aqui no começo eu teria um gradiente não muito grande, gradiente de u, porque a função variou de 1, né? E a minha distância não variou tanto. Aqui, na mesma variação da função de 2 para 3, eu tenho uma distância menor, portanto eu devo ter um gradiente um pouco maior, né? Um gradiente um pouco maior, certo? E aqui, ó, note, de 2 para 3 já é uma distância bem menor, o gradiente então bem maior, né? Vocês notem que, apesar de ser um vetor, né? O gradiente, numa única direção, aqui na direção x, ele vai aumentando de valor, né? Por isso, ó, o ax é 2x, né? Ele vai aumentando de valor, né? Então, um desenho um pouco melhor, aqui a gente teria a função, ó, né? E o gradiente dela, como a gente viu ali, vou fazer verde aqui, né? O gradiente, aqui ficou muito grande, né? Aqui teria valores no gradiente, claro, certo valor aqui. Depois ele vai aumentando, claro, ele é igual a 2x, né? Eu pego o valor do x e multiplico por 2 sempre, então ele vai aumentando cada vez mais, né, pessoal? Certo? Note que para cá também, né? Nessa direção também, né? Ele vai apontando para a direção de U crescente, ó, né? O crescente, então ele vai aumentando aqui. Cada vez mais a função rapidamente muda de valor, né? Numa distância menor, certo? Então aqui eu teria o meu gradiente de U, né? Que é o meu vetor A. Então, eu acabei desenhando ele aqui. Note que esse vetor, apesar de ser numa dimensão só, a gente percebe que ele vai aumentando o valor, né? À medida que se a gente comparar com o caso anterior, que era uma divergência em x e y, né? Ele divergia em todas as direções, né? Mas aqui é um caso unidimensional, em que a gente pode observar que na verdade tem uma divergência, existe uma divergência aqui, porque o campo não é uniforme, ele vai aumentando de valor em x, tá vendo? Né? Então, se a gente não tem rotação, mas tem divergência, se a gente calcular o divergente desse campo de vetores aqui, ele vai existir. É bom para a gente perceber que mesmo em uma dimensão só, a questão do divergente e do rotacional. É claro que aqui não tem uma tendência de rotação, né? Mas eu percebo uma tendência de divergência, ou seja, de um vetor, apesar de ser uma dimensão só, de vetor ir aumentando o seu valor à medida que x aumenta, né? Poderia ser diminuindo também, né? Sempre na direção x, tá? Então, para mostrar que isso está certo, a gente vai calcular aqui o divergente dele, né? Note que é o problema 2D, né, pessoal? Né? Então, o nosso vetor A, ele é 2xi, né? Voltando lá ao nosso cálculo do começo aqui, ó, o A é 2xi, né? Então, agora se eu faço divergente de A, parcial de AX em relação a X. Note que essa componente aqui é o AX, né? Parcial de AX em relação a X dá 2. Não existe a componente AY, então divergente igual a 2. E o rotacional? Rotacional do vetor. Parcial de AY em relação a X. Não existe AY. Menos parcial de AX em relação a Y. O AX não varia com Y. O AX é 2x, né? Então a derivada do AX em relação a Y dá 0.
na direção K. Bom, tá zero então, né? Ou seja, ele não tem rotacional, mas ele tem divergente, né? Tem um divergente sim, apesar de ser unidimensional, né? E a forma é essa aqui que a gente está mostrando para vocês, né? Um vetor com divergência, certo? Obrigado, pessoal. Nessa aula seria isso, né? O exercício 2D. Obrigado.